Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 5. As Nações, parte 2. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, verso 10. Sábado, 26 de abril de 2025. Introdução. Deus planejou a queda? Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. É muito bom estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Que nesta hora você se sinta abraçado por Jesus e que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre a sua vida em cada um dos seus aspectos e sobre cada membro da sua família. Estamos iniciando mais uma semana de estudos. Vamos ao tema de hoje? Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus à cruz. De que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante o seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Essa ideia é uma sugestão horrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências. E nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não houvessem desobedecido. Em nosso estudo da queda, nos deparamos com algumas das questões mais importantes e complexas de todas as Escrituras: a origem do mal, a natureza da liberdade humana, a soberania de Deus e seu eterno propósito. Por que Deus não impediu a queda? Deus é onisciente. Ele conhece o futuro. Então, ele definitivamente sabia que Adão e Eva pecariam. No entanto, mesmo assim os criou e deu-lhes um livre-arbítrio com o qual escolheram pecar. Devemos observar cuidadosamente que Adão e Eva pecando não significa que Deus seja o autor do pecado, ou que ele tentou-os a pecar. No entanto, a queda já fazia parte da visão geral de Deus, já era do seu conhecimento quando criou a humanidade. Teria Deus ordenado a queda? A palavra ordenar significa colocar em ordem, dispor ou designar. Perguntar se Deus ordenou a queda é perguntar se ele a colocou em ordem, se ele a dispôs, se ele designou que ela ocorresse. A ordenança de Deus da queda significa que isso era certo de acontecer. Foi da vontade de Deus que Adão e Eva fossem testados. E foi da vontade de Deus deixar que Adão tanto se mantivesse de pé, quanto caísse sozinho, sem o auxílio divino que poderia tê-lo impedido de cair. Deus poderia ter impedido que Satanás dispusesse a tentação diante de Eva. Ou, à face de tal tentação, ele poderia ter dado a Adão uma graça sustentadora especial, para capacitá-lo a triunfar sobre ela. A partir do testemunho das Escrituras, entendemos que Deus não fez isso. Ele não meramente permitiu que nossos primeiros pais fossem tentados e então esperou para reagir a qualquer escolha que eles viessem a fazer. Ele não meramente olhou através dos corredores do tempo e viu a queda, mas a queda era uma parte do plano eterno de Deus. Deus sabia do que haveria de acontecer. Deus sabia do custo, mas mesmo assim decidiu pagar o preço. O Filho de Deus foi crucificado como o resultado do pecado deliberado do homem e a hostilidade para com Deus. Foi nesses termos que Deus profetizou a morte de Cristo antes da fundação do mundo. A provisão de Deus para a reversão da queda é Jesus Cristo.
Jesus reverteu através da sua obediência o processo desencadeado pelo pecado. Adão foi tentado no paraíso e caiu. Jesus foi tentado no deserto e não caiu. Enquanto Adão podia comer de todas as árvores, Jesus no deserto não tinha alternativa para saciar sua fome, senão transformar pedras em pães. Mas ele resistiu até o último instante. Agora, a sua vida justa e santa é creditada em nossa conta, enquanto nossos pecados foram debitados na sua. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Quando refletimos sobre o curso da história humana, somos confrontados com a mesma realidade. A história humana é cheia de guerras, de abusos e de enganos. As nações fortes esmagam as nações pequenas, e com muita frequência o poder temporal prevalece sobre a sabedoria e a justiça. Isso é resultado do pecado. Da criança que chora com a violência dos animais, ao sábio filósofo que pondera sobre os caprichos da vida humana, as mesmas perguntas perturbadoras surgem. Por que isso está acontecendo? É isso que Deus planejou para o mundo? Onde está Deus nessa confusão maligna? Para essas perguntas, a Bíblia dá duas respostas. A primeira resposta é encontrada no passado distante da humanidade, na história da queda, quando o primeiro mandamento de Deus foi transgredido. A segunda resposta é encontrada na profecia. Em ambas as respostas é descrita a solução para a tragédia humana. Nessa semana, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e pelo desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos e pecadores, dominando pecadores, o que nunca é uma boa combinação. Que desta semana Deus abra o nosso entendimento de maneira mais profunda e que nos ajude a escolhermos estar do lado de Deus em todas as circunstâncias. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.